Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Rai Gabriel, sou aluno de Sistema de Informação da Faculdade Meta e hoje eu estou apresentando a vocês o meu trabalho de análise de projeto orientado a objetos, que eu vou falar aqui sobre o MVC e o DAO junto ao meu colega de sala Matheus Souza de Lima. Então, vamos começar entendendo primeiro o significado de MVC e suas respectivas camadas. No caso aqui nós temos o Model, o View e o Controller. A camada Model ela representa os dados do programa, maneja os dados e controla suas transformações. São classes que trabalham no armazenamento de busca de dados. Essa camada Model ela tem como função fazer o acesso ao banco de dados, acesso a arquivos, a validação das regras de negócios, a realização de cálculos e operações. Ou seja, o model ela está ligada diretamente à lógica do nosso sistema. Exemplo, suponhamos que um usuário, como eu ou você, vamos acessar uma loja virtual ou outro site. Mas aí então nós escolhemos um determinado produto e adicionamos ao nosso carrinho de compras. Na hora de efetivar a compra, o sistema, no caso o site, ele vai fazer uma consulta direta ao banco de dados e para validar as nossas informações de cadastro. Então todas essas operações em si, elas são realizadas pela camada Model. E agora nós temos a View, que seria a apresentação. No caso, ela representa a visão dos dados, apresenta os dados resultantes do model para o usuário e são classes de interface gráfica. No caso, a View, ela mostra as aplicações para que o usuário consiga interagir com o sistema. Na View temos, por exemplo, o HTML, o JavaScript, o CSS e o PHP, juntas em uma só camada através da View. De uma forma resumida, seria uma interface com o usuário, onde ele clica no determinado botão para executar alguma função ou aplicação, onde o usuário pode ter uma entrada de dados nessa aplicação. Agora nós temos aqui o Controller, que seria controlador de aplicação, responde às ordens executadas pelo usuário e gerencia o tráfego entre a View e o Model. É importante você tomar nota sobre esse tópico do tráfego entre a View e o Model, porque o controller ele é responsável por fazer a comunicação entre a visualização e o modelo. Ele recebe as requisições, as respostas e direciona cada um para o seu devido lugar. Agora aqui, meu colega Matheus vai falar aqui sobre o fluxo desse MVC e como ele funciona mais ou menos na aplicação real. E vai falar sobre o DAO. Bom, pessoal, eu sou o Matheus e eu vou dar continuação à apresentação do trabalho sobre MVC e DAO. Agora eu vou explicar o fluxo do MVC, que é esse que está referente na tela. O fluxo é bem simples. Ali no computador temos a informação que o usuário vai passar e a informação que ele quer, entendeu? Então, digamos, ele pega a informação e ele quer, por exemplo, puxar um modelo, ele quer ver uma view. Então, essa informação vai para o controle e digamos que ele quer uma lista num site de notícias, por exemplo, onde ele quer ver as notícias. Então, essa informação vai passar para o controller, do controller vai para o model, vai pegar o método que puxa a lista de notícias com as notícias, vai voltar para o controller e do controller vai para a view. Onde na view será referente ao método que estava lá no model, de acordo com as normas de trabalho do modelo. E aí vai retornar para o monitor, para o computador, onde vai jogar para o usuário, vai mostrar na interface para o usuário. Então é assim que funciona o fluxo. O controle ele faz o intermediário entre o model e a view para poder jogar para o usuário. Ele está controlando ali por trás. Agora a gente vai falar das principais vantagens do MVC. Vou explicar algumas principais vantagens da minha opinião, do meu entendimento. Então a primeira é o reaproveitamento de código e regras. O que isso significa?
Significa, tipo, antigamente os códigos ficavam tudo em uma só camada. Por exemplo, o banco de dados, o CSS, o HTML, o JavaScript, eles ficavam na mesma camada, ficavam na mesma classe, impossibilitando a reutilização dos códigos na mesma aplicação pela falta de organização. Então, com o surgimento do MVC, a separação dessas camadas, as camadas modularizadas, facilitando a reutilização e manutenção desses códigos, elas facilitaram. Então, um exemplo é quando criamos uma classe cliente, que é o cliente em si. E aí, criamos mais 3 classes, vendas, faturamento e saque. Bom, essas 3 classes são um reaproveitamento de código de classe cliente. Então, com uma classe, conseguimos criar mais 3 classes facilmente, com métodos diferentes. Bom, aqui está a imagem. Então, temos a classe cliente, ali embaixo. Temos a classe vendas, faturamento e saque. Essas classes vendas e faturamento e saque, elas são uma reutilização de código do cliente. O que isso significa? Que com a classe cliente, com os métodos e atributos que temos no cliente, podemos criar essas classes aí com mais facilidade, com o reaproveitamento do código. Elas terão uns métodos diferentes de cliente, mas é o reaproveitamento do código em si de cliente. Agora, outra vantagem do MVC, facilidade de manutenção. O que seria isso? Bom, com o MVC, ele separa as lógicas e o acesso aos dados por camadas, como já disse. Então, para manutenção, isso é uma facilidade, pelo código estar todo organizado de uma maneira padrão e universal, assim deixando bem simples e eficiente o entendimento para quem for fazer manutenção do site ou aplicação no MVC. Então, se a pessoa vai fazer a manutenção, e o MVC dá essa manutenção bem muito mais fácil, porque vai estar muito resumido, você vai achar o que você quiser. Se você fazer manutenção de banco de dados, por exemplo, você vai na classe, na camada de banco de dados, sem alterar a classe, sem alterar as classes de view, de HTML, CSS, etc. A outra principal vantagem é a integração de equipes e divisão de tarefas. Como o próprio nome já diz, vamos dizer que temos uma organização das linguagens feitas por camadas. Eu posso facilmente melhor trabalhar em equipe, assim dividindo para os programadores de cada parte as camadas. Por exemplo, uma divisão de banco de dados para uma equipe, outra de layout, interface para outra equipe e os códigos e algoritmos para outra equipe, e assim sucessivamente. Assim, dificilmente os trabalhos deles entrarão em conflito ou atrapalhará o outro, pois estarão trabalhando em camadas diferentes. A outra principal vantagem, na minha opinião, é a camada de persistência independente. O que seria essa camada? Essa é uma parte bem interessante, pois se eu quiser fazer portabilidade do meu banco de dados, mudando ou trocando meu banco de dados, eu só preciso mexer na camada model, assim não alterando as views ou o controle, pois as camadas estão separadas. Outra camada é a facilidade na implementação de camadas de segurança. E a última camada é a facilidade na atualização da interface da aplicação. Aqui o próprio nome já diz. A atualização da interface, isso significa o quê? Que podemos alterar, atualizar a interface da aplicação, a camada de visão, podendo trocar a aparência ou a tecnologia sem alterar as regras do negócio, que estão em outras camadas, que é na camada model, onde estão as regras do negócio. Assim, ficando de maneira mais segura essa atualização. Então, eu posso mexer na minha interface, eu posso alterar tudo, eu posso mudar a cor, o que eu quiser lá nas views, sem alterar os códigos, sem alterar lá na camada modelo. Eu posso, no caso, eu vou mexer no HTML, no CSS, nessas coisas que vão alterar a visão mesmo, no layout, sem mexer no modelo ou no banco de dados. Bom, agora vamos entrar na introdução ao DAO, que é a Data Access Object, que é o objeto de acesso de dados. Bom, o que seria isso? Como podemos ver, temos o controle, a visão, o modelo e o DAO. O controle ele tem acesso a todas as outras, a visão, ao modelo e ao DAO. O que seria o DAO? O DAO ele é o banco de dados. O que significa? Que tudo que eu quiser, todas as classes que eu for criar, o banco de dados vai criar, vai jogar para o modelo, baseado no que está lá no banco de dados, nas dados e nas informações que está lá. Então o controle vai criar uma classe, ele vai para o DAO, pega essa informação que está lá no banco de dados, baseada, joga para o modelo, do modelo retorna para o controle, e do controle ele vai implementar. A mesma coisa para a visão, ele vai, do controle vai para o DAO, pegou a informação que está lá, criou, jogou para o modelo, aí depois do modelo pegou, voltou para o controle pegou essa informação, jogou para a visão, e da visão vai jogar para o usuário, como eu mostrei lá no fluxo. Aqui eu vou explicar mais ou menos como funciona uma implementação do DAO, do objeto de acesso de dados, que é bem simples. Vamos criar uma classe, nome da entidade DAO, ela vai ser assim, nome da entidade e vai ter DAO. Por exemplo, vamos criar a classe cliente, vai ser cliente DAO. E outra classe é o produto DAO. DAO sempre vai ficar atrás. Como armazenar um cliente?
o como vou armazenar um cliente em DAO. Eu vou botar a minha classe, o nome da minha classe, que é cliente DAO, ponto adiciona, que é para adicionar, e o objeto underline cliente, que vai ser o objeto que eu vou querer adicionar para o meu cliente. Isso é um método. Como posso buscar um cliente? Bom, eu vou criar um cliente C, o C vai ser o cliente, então o C vai receber cliente DAO e a busca 1354. 1354 é um exemplo. Eu poderia botar um tipo de busca como CPF, eu vou buscar o cliente pelo CPF, que é bem mais prático, caso não tenha seu CPF. Bom, pessoal, então foi isso aí. Essa foi uma breve explicação sobre o assunto, sobre esses dois temas do design de patterns, que é o MVC e o DAO. O meu amigo Rai explicou uma boa parte do MVC, eu dei continuidade no fluxo, expliquei os principais pontos na minha visão do MVC e tentei explicar aí como implementa um DAO, né? Como funciona a criação dessas entidades, dessas classes que vão instanciar os objetos. E é isso aí. Quero agradecer por todos terem assistido o vídeo. Eu espero que tenham gostado. E tchau!